Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o gerenciamento de pacote, especificamente do Debian, né? E por consequência, GNU Linux, obviamente, né? Então, a a forma mais fácil de você instalar e controlar, né, manter, atualizar, deletar, desinstalar programas, no caso no Linux, no Debian, é através de pacotes. Então, o Debian, ele criou um sistema de pacotes chamado o sistema Deb, né, os pacotes Deb, e todos os derivados de Debian, eles utilizam esse mesmo sistema. Ele é um sistema que se baseia em repositórios. Então, para cada versão do Debian, eu tenho repositórios que pode ser um CD-ROM, pode ser um site na internet que contenha os arquivos, né? E através desse repositório eu consigo instalar, eu consigo atualizar os meus programas, os meus pacotes, tá? Um pacote, ele pode ser uma funcionalidade de um programa, ele pode ser uma biblioteca, ele pode ser um código-fonte. Então, assim, um pacote não existe uma relação direta entre um programa e um pacote. O pacote é uma funcionalidade, é alguma coisa a mais que você está instalando no seu sistema, certo? Apenas para comentar, né, a gente não vai falar nesse vídeo, mas os sistemas baseados em Red Hat, eles usam o RPM, então é um pacote diferente, é um sistema de empacotamento diferente, tá certo? E uma forma alternativa ao sistema de pacotes instalar, que seria a forma mais tradicional, seria você baixar, né, ou obter o código-fonte ou o binário de um determinado programa ou uma funcionalidade, enfim, programa, vamos generalizar assim, né, e você colocar, né, mover, extrair aqueles arquivos nos diretórios corretos. Então é um processo extremamente suscetível a erro humano, né? Embora quando você está compilando o programa ele já venha com alguns scripts de instalação, mas mesmo assim é uma coisa muito sujeita a erro. Então o sistema de pacote ele é disparado preferível a qualquer outro sistema de instalação de programas, né? No Debian ou em qualquer Linux. Tá? Ainda tem uma vantagem adicional que é a questão de segurança, porque quando você está manualmente atualizando os programas, você raramente vai estar acompanhando a descoberta de falhas, vulnerabilidades nos seus programas. Então, o que é muito comum acontecer é uma falha ser descoberta, você está utilizando um determinado programa numa versão que contém aquela falha, você não atualiza a tempo, né, o programa e ele fica lá vulnerável. Né? Imagina que o seu programa por exemplo, é um servidor web, é um Apache, é um programa que roda em PHP, é o próprio PHP. Então é um programa que está muito suscetível a receber tentativas de explorar a vulnerabilidade. Então, essa questão de segurança, de manter sempre o seu sistema o mais atualizado possível, é uma preocupação importantíssima que você tem que ter. É fundamental hoje, né, a gente tentar manter os nossos sistemas o mais atualizado possível. Por outro lado, isso pode trazer um custo, né, de manutenção do próprio sistema. Né? Então o Debian ele tem um sistema de atualização que se baseia em múltiplos repositórios. E aí você pode utilizar, por exemplo, só o repositório de segurança, o security. Então com isso você vai fazer o quê? Você vai estar atualizando apenas estritamente o que é necessário, né? Os pacotes que venham a desenvolver algum problema de segurança, certo? Então, novas funcionalidades você não vai estar instalando, somente resolvendo problemas de segurança, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho aqui do sistema Debian, né? Os pacotes, eles são basicamente arquivos com a finalização .deb, né? Se você já tem um sistema Debian rodando e você já fez alguma instalação via internet, você pode abrir esse diretório aqui, cache, pt, archives, você vai ver que tem já alguns arquivos .deb baixados, né? Já tem alguns arquivos .deb aí baixados, né? Reflete justamente pacotes que você já instalou previamente no seu Linux, certo? Inclusive isso aqui, se o seu Linux você está querendo economizar espaço no disco, você pode inclusive apagar isso aqui, tá? Isso aqui é simplesmente um cache
né? Por exemplo, nesse meu aqui eu estou com du-h, eu estou com 66 MB ocupado de cache de arquivos .deb previamente baixados da internet, né? Tá joia. Como é que eu faço para instalar um arquivo .deb? Bom, você vai utilizar o executável binário dpkg, tá certo? Para fazer a instalação ou a desinstalação de um arquivo .deb, né? Os parâmetros principais estão nesse slide aqui, ó, "-i" para instalar, "-r" para desinstalar, exceto os arquivos de configuração, "-p" para apagar os arquivos e também os arquivos de configuração. dpkg-l é uma forma extremamente interessante de você auditar o seu sistema e verificar todos os pacotes que você tem instalado nele. Vou repetir, dpkg-l é uma forma fácil e interessante de você auditar qualquer sistema Debian, porque ele vai listar todos os pacotes que você tem instalado. E eu tenho uma forma também interessante de fazer pesquisa por arquivo, que é o "-s" maiúsculo. E aí você vai informar o arquivo específico que você está procurando, ele vai tentar localizar dentro de algum pacote aquele arquivo, certo? Algumas vezes você sabe assim, eu quero localizar o binário tal, o arquivo tal, não sei em qual pacote está. Então uma alternativa que você tem é usar o "-s" maiúsculo, certo? Você pode também consultar diretamente o site do Debian, né? Também é uma outra possibilidade que você tem aí, certo? É uma outra possibilidade que você tem aí. Deixa eu aproveitar aqui, só mostrar rapidinho no browser. Onde é que seria isso? Ó, você pode vir aqui, Debian Packages, certo? Aqui o meu Debian está em inglês, você pode colocar em português também se você quiser. E aqui tem a opção, procurar diretório de pacotes, procurar os conteúdos dos pacotes. Então, você pode especificar aqui, por exemplo, o nome de um arquivo, certo? E especificar qual a distribuição que você quer, né? Normalmente a gente usa estável, certo? Se quiser arquitetura também, né? Hoje em dia, se você está com computador normal, você vai provavelmente usar a arquitetura AMD64, que é a arquitetura que atende 64 bits tanto a Intel quanto a AMD. Certo? Embora o nome seja AMD64, mas ele funciona nas duas, tá? Tanto a Intel quanto na AMD. Tá joia? Beleza, então, por exemplo, se eu quisesse instalar aqui, eu quero instalar o pacote, sei lá, squid common, né? Seria como dpkg-i, squid common, nome do arquivo, certo? Quando você está usando dpkg, começa a aparecer um problema bem recorrente, que é o seguinte: os pacotes têm dependências entre si. Então é muito comum, né, um pacote ele depender de outro pacote, né? Por exemplo, vamos ver aqui, provavelmente aqui já deu um erro de dependência. Eu dei aqui dpkg-i squid common e ele falou o seguinte: problemas de dependência impedem a configuração. Squid common depende de squid lang pack. Isso quer dizer o seguinte: eu precisaria instalar primeiro o squid lang pack, o pacote squid lang pack, para poder no segundo momento instalar o squid common. O problema, pessoal, é que isso aqui, muitas vezes você tem um pacote que depende de 10 pacotes, que por sua vez depende de 15 pacotes. Então, não é raro você precisar instalar dezenas de pacotes de uma vez só. Se você vai tratar isso de forma manual, você acaba perdendo muito tempo. Muito tempo, e é um processo braçal, certo? Pensando nisso, o Debian ele criou um sistema que é o sistema apt. O sistema apt. Então, o sistema apt, o que ele faz é o seguinte: ele otimiza, ele automatiza o uso do sistema Deb, certo? Ele vai trabalhar com repositórios, né? Então eu posso cadastrar repositórios, principalmente na internet, e ele pode comparar, por exemplo, ele vai lá no repositório na internet, verifica se tem alguma versão nova de um pacote que eu já tenho instalado, e aí pode me dar a possibilidade de instalar uma atualização, uma versão mais nova desse pacote. Essa atualização pode ser tanto de funcionalidade quanto uma atualização de segurança, como a gente já comentou anteriormente a questão das atualizações de segurança, certo? Então, o apt ele é tão poderoso que eu posso até reinstalar uma versão mais nova do Debian, quer dizer, atualizar o Debian, né? Eu estou com o Debian 6, quero ir para o 7. Você, através do apt, você consegue fazer isso, né? Embora seja um processo um pouco delicado, mas você sabe que existe essa possibilidade. É coisa interessante. Então, apt, as principais
opções que a gente vai utilizar com apt. Um comentário também importante dizer é o seguinte: o apt, a gente tem dois binários principais, ou dois comandos principais, que é o apt-get e o aptitude, né? Hoje em dia a gente está utilizando os dois, tá? Tem algumas diferençazinhas de um para outro com relação à resolução de problemas de dependência, tá? Mas de uma forma geral você pode recorrer aos dois, tá? Tanto a aptitude quanto a apt-get, e eles têm os parâmetros na sequência muito parecidos, que é o update, o upgrade, o dist upgrade, o install. Então, se eu quero instalar um pacote, eu vou dar aptitude, install, nome do pacote. Ou apt-get, install, nome do pacote. Se eu quero remover, aptitude, remove, nome do pacote. Se eu quero pesquisar, aptitude, search, nome do pacote. Certo? Vamos mostrar um exemplo aqui, utilizando o apt. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu queira... vamos primeiro pesquisar, né? Eu quero pesquisar aqui um pacote que tem Apache no nome, Apache 2. Apareceu um bocado. Então ele pesquisou aqui, tanto no nome do pacote, quanto na descrição do pacote. Certo? Pelo nome que eu especifiquei. Essa letrinha aqui que tem do lado, se ela tem um I, é porque o pacote já está instalado. Certo? Se tem um P, ele não está instalado. Tem outras opções também, mas você vai basicamente procurar pelo I. Se tem um I é porque ele está instalado. Se não tem, ele não está instalado. Né? Então vamos dizer que eu quisesse, por exemplo, instalar... eu quero instalar aqui o... deixa eu ver aqui. Lib Apache 2 mod PHP 5. Certo? Inclusive, esse módulo aqui é interessante, que ele é um módulo para o Apache que adiciona a funcionalidade de PHP 5 no Apache. Então, é extremamente comum você adicionar essa funcionalidade ao Apache 2. Como é que eu faria? Eu já descobri o nome do pacote, agora basta eu especificar através do install, né, esse nome desse pacote, que eu vou fazer basicamente assim: aptitude install lib apache 2 mod php 5. Eu tenho que saber esse nome aqui, né? Certo? Eu já consultei, já sei o nome, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só o que ele está me dizendo. Os seguintes pacotes serão instalados. Então, uma porrada de pacotes que ele vai precisar instalar. Como a gente comentou, a questão das dependências, né? E muitas vezes acontece isso aqui, ó. É necessário remover alguns pacotes, né? Squid common. Certo? Então, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Quer dizer, ele está adicionando alguns pacotes, mas existe incompatibilidade e ele precisa remover outros pacotes. E ele está sugerindo essa opção, que é remover o pacote. Certo? Eu posso aceitar essa opção aqui, ou ver se eu disser não, ele vai tentar dar uma outra opção e por aí vai. Né? Algumas vezes ele só dá uma opção válida. Então, vou economizar meu tempo, vou colocar yes. Eu vou aceitar que ele remova esse pacote aqui, squid common, e ele proceda com a instalação. Vou tentar confirmando aqui que ele vai instalar todos esses pacotes aqui, certo? Observe, pessoal, que eu informei para ele instalar não todos esses pacotes, hein? Eu pedi para ele instalar somente esse aqui, mod PHP, né? Mas como existem dependências, ele automaticamente para mim está instalando tudo isso. Então, 27 novos pacotes vão ser instalados. Ele precisa ir na internet para obter 8 MB de um total de 19 MB de arquivos. Quer dizer, alguns arquivos desses já estão baixados na minha máquina, mas 8 MB ainda precisa ser baixado. Certo? E 62 MB do meu HD vai ser utilizado depois da instalação. Deseja continuar? Yes, por favor. Então, quando eu coloco yes... Opa, deu um errinho aqui. Que beleza. Tudo bem? Sim. Não. Isso aqui não é um... Opa, assim. Desculpa, coloquei errado. Yes. Sim. Esse último erro que deu aqui, porque provavelmente eu estou utilizando já diversos repositórios, e aí ele já está dando um aviso assim que está instalando um pacote que não é a versão do mais atual de segurança, do repositório de segurança. Então, isso pode me trazer problemas de segurança. Né? Observe aqui que ele está indo na internet, né, e está baixando os pacotes para mim. Certo? Ele está indo na internet e está baixando esses pacotes para mim. Então, quando acabar aqui esse download, né, de todos esses pacotes,
ele vai automaticamente descompactar os pacotes, vai rodar a instalação, né? E aí eu já vou ter a funcionalidade que eu quero, tá? Vou ter a funcionalidade que eu quero. Espera só mais uns 15 segundinhos aqui para ele acabar de fazer o download. Só para vocês observarem o processo completo, tá? Se quiser adiantar aí um pouquinho o vídeo, 10 segundos. Pronto, já baixou, já fez o download. Está procedendo com a instalação aí dos pacotes. Ao término ele já vai ativar o que precisa. Pronto. Tô com o que eu precisava está instalado, certo? E aí se eu der aquele mesmo comando agora, search, PHP5, vejo que agora tem um i, tá vendo? Sinalizando que já está instalado esse pacote para mim. Se eu quiser remover esse pacote, acabei de instalar, quero remover. Remove, lib a parte 2. Chega como é o nome, esqueci. Lib a parte 2 traço mod PHP5. Então, aptitude, remove, lib a parte 2, mod PHP5. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ó. Vai remover todos os pacotes, continuar, yes. No caso de remover, não precisa fazer download de nada. Ele vai só parar o que precisa, né? E aí vai desinstalar tudo que eu pedi. Ainda do apt, pessoal, tem dois comandos bem importantes para a gente comentar, que é o update, né? Que ele vai basicamente, ele vai consultar todos os repositórios, né? Que eu tenho cadastrado na minha máquina, e vai verificar se tem alguma coisa de novidade, né, nesse repositório, mas não vai atualizar. Ele vai somente consultar e atualizar a base de versões de pacotes, certo? Então o que ele vai fazer é isso, é atualizar a base de versões de pacote dos meus repositórios, certo? É isso que ele está fazendo nesse momento, o update. O update, eu normalmente utilizo ele com... deixa eu cancelar isso aqui e rodar novamente. O update, normalmente eu vou utilizar ele em conjunto com o upgrade, né? E aí o upgrade é que vai fazer a atualização propriamente dita, certo? O upgrade ele faz a atualização. Vou esperar aqui concluir. Pronto, o update aqui concluiu, então agora eu estou com a minha base de dados atualizada. E uma vez rodado o update, eu posso rodar agora o upgrade. E o upgrade é o que ele vai, se ele verificar que tem alguma versão desatualizada no meu sistema, ele vai sugerir a instalação dos pacotes. No meu caso aqui, eu não tenho nenhum pacote desatualizado, então ele não sugeriu nenhuma instalação. Mas se tivesse, ele ia informar aqui, ó, preciso ir na internet e baixar tais pacotes, né? Você aceita, né? Aí isso é um processo muito legal, porque às vezes você, sei lá, você precisa atualizar 50 pacotes, né? Você com um comando, aliás, com dois comandos, né? Aptitude upgrade, seguido do aptitude update, desculpa, seguido do aptitude upgrade, você consegue ter o seu sistema atualizado, já baixou para você, já instalou tudo que precisa para você, já configurou tudo que precisa, certo? Então, extremamente automatizado, né? Bom, para fechar esse assunto de gerenciamento de pacote, só na verdade para mencionar, né? Lembrar que você pode, uma das possibilidades também de instalação de pacotes é você ir no fornecedor do pacote, né? Quem desenvolve o software, a funcionalidade, a biblioteca, enfim, né? Baixa o código-fonte, né? E utilizar o tar com GZ ou com BZ2 para descompactar esse código-fonte e utilizar os scripts de instalação que vem com o próprio sistema, certo? O próprio pacote, certo? Então, você precisa ler, você descompacta o pacote, né? Procura um arquivo, normalmente o leia-me ou o readme, e aí você segue lá o que ele orienta para você, tá? Que ele vai dizer o que é que precisa para instalar na mão, né? Que a gente chama na mão. Mas lembrando, normalmente, assim, que eu não recomendo, tá? Porque aí você vai deixar de estar automatizando esse processo de manter
o seu sistema administrado pelo apt, verificando automaticamente as versões, né, disponíveis e automaticamente atualizando para você as versões que precisa. Então, do ponto de vista de segurança, é extremamente recomendável você, sempre que possível, utilizar somente o apt, certo? Numa distribuição com o Debian, né? Tá certo? Faltou mostrar para vocês aqui o arquivo de configuração do apt, dos repositórios, né? Que é esse aqui. É o /etc/pt/sources. /etc/pt/sources.list. E aqui ele traz, em cada linha, ele traz um repositório, certo? Um repositório possível é o próprio CD de instalação ou DVD de instalação do Debian. E aí, se você quiser, você pode baixar os vários CDs, os vários DVDs e sair cadastrando, tá? Mas normalmente o que a gente faz hoje em dia é cadastrar os repositórios na internet, né? Então tem o repositório de security, tem o repositório de updates e tem o repositório de backports, que seria quando você tem alguma versão, a versão atual do Debian não tem mais aquele pacote, e aí eles fazem um backport, ou seja, eles pegam uma versão anterior do Debian, né, um pacote de uma versão anterior, e adaptam para uma versão mais atual, certo? Eles chamam de backport, certo? Se você quiser manter o seu Debian atualizado, você vai instalar o repositório principal, né, além do security, o principal, né, com os parâmetros main e squeeze updates, ou no caso o nome da distribuição updates, certo? Deixa eu mostrar aqui também para vocês uma coisa interessante. Se você abrir um browser e navegar nesse endereço, você consegue navegar, você consegue visualizar lá o conteúdo dos arquivos. Ó, aqui eu coloquei aqui http://ftp br deb.org br, né, que é exatamente o que tem aqui, certo? E aí você entra em dists e ele vai seguir exatamente os subdiretórios que estão aparecendo aqui. Por exemplo, aqui é o squeeze updates, né? Tem aqui squeeze updates, certo? O que ele faz, na verdade, é chamar, né, consultar esses diretórios aqui na internet e baixar quando preciso. Está organizado por arquiteturas, né? Por arquiteturas, tem as árvores, né? Tem a main, que é o principal, non-free, que é o que não é livre, né? Não é 100% open source, e as contribuições. Então são 3 árvores principais, certo? Do Squeeze, e tem o Squeeze Updates também. Isso para o Squeeze. O Squeeze é uma das versões do Debian, né? Não é a mais atual, atualmente é a 7, né? É a Wheezy, se eu não me engano. Cada Debian tem um codinomezinho. Bom, pessoal, então eu vou ficar nesse vídeo aqui com vocês, nessa demonstração aqui do repositório, a configuração do repositório, né? Se você quiser adicionar algum repositório adicional aqui, assim, sempre é bom você usar mirrors ou espelhos oficiais do Debian, né? Porque se você instala pacotes que você não sabe a procedência, você automaticamente está colocando seu sistema em risco. Então, sempre que possível, é bom você ser bem rigoroso com relação a isso aqui, tá? E a gente fica aqui com a explicação do gerenciamento de pacotes. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo.